Você chorou, você se alegrou, você passou por momentos de humilhações, mas também passou por momentos de honra. Você teve que sofrer percas, mas também você ganhou muitas coisas. Você teve que abrir mão de algumas coisas, mas quantas coisas Deus te colocou nas suas mãos. Deus fez com que você se afastasse de algumas pessoas, pessoas essas que te afastavam de um propósito de Deus. Mas quantas pessoas Deus colocou no teu caminho para se aproximar de Deus? Aleluia. Quantas experiências, pessoas que diziam que eram os seus amigos, mas no longo da trajetória da tua história te decepcionaram, te frustraram. E você chegou até um determinado ponto dizendo assim: nunca mais eu quero aqui ter um relacionamento de amigos. Mas só que Deus colocou no teu caminho pessoas que te ajudaram, pessoas que não se interessaram por aquilo que você poderia proporcionar a ela alguma coisa, mas alguém que começou a te valorizar por aquilo que você representa, por aquilo que você é. Pessoas que te aproximaram de Deus, pessoas que te ajudaram nos momentos mais cruciais da tua vida. Quantas lutas! Diante de toda esta história, você constituiu família. Você estabeleceu um propósito para a tua família, mas no decorrer desta constituição familiar, você percebeu que até a sua família você teve que vencer tantos desafios. Passou por bons bocados, alegrias, tristezas, sofrimentos. Alguém teve uma ruptura no meio da área sentimental, do casamento, e problemas com filhos, problemas de relacionamentos, mas sempre caminhando juntos, e você sempre acreditando na família. Todavia, tantos desafios você passou. É alguém que cresce longe do pai, é um padrasto que aparece no meio da tua trajetória, é alguém que te ama, é alguém que cuida de você e vai dando seguimento da história que Deus havia estabelecido para ti. A notícia é essa: Deus já sabia tudo isso que eu e você iríamos passar. É a todo instante, ainda, pastora Raquel, que nós temos esta inconstância na nossa trajetória. Uma hora em cima, outra hora embaixo. Uma hora se alegrando, outra hora se chorando. Uma hora as coisas dando certo, mas outra hora tudo dando errado. Uma hora as pessoas cumprindo com aquilo que te prometeu, outra hora elas não tendo a responsabilidade de cumprir com aquilo que ela prometeu. Uma hora pensando em desistir, outra hora avançando mesmo chorando. Olha quantas coisas nós passamos para estar hoje aqui. Aí, Deus me usa aqui nesta noite para falar com cada um de nós. Fui eu que estabeleci essa história para você. Mas diante de cada situação, diante de cada capítulo dessa história, Deus nunca perdeu o controle dela. Deus sempre esteve à nossa frente. O Espírito Santo nos impulsionando, empurrando a cada instante. Quando essa carcaça humana, pensando em desistir, pensando em parar, aí o Espírito Santo: vai, meu filho, eu sou contigo, não tenha medo, não pasme, nem te assombres, porque aonde quer que tu colocares as plantas dos teus pés, eu, o Senhor, estarei contigo. Aí, quando você se dar por consciência que tantas lutas você passou, tantas lutas a tua família passou, para você estar de pé aqui hoje, isto porque Deus te deu vitória. É a prova cabal que Deus estava no controle de todas as coisas. Aí nós estamos aqui diante de um Deus, diante de um Deus que está falando com Moisés, que vai começar a colocar em prática aquilo que Deus havia falado na teoria com ele. É um Moisés que precisa ter uma sensibilidade daquilo que Deus está falando com ele, porque agora Moisés, ele vai lidar com o homem mais poderoso da terra naquela época, que era o faraó. Era um homem que tinha toda a dinastia para escravizar um povo que estava 430 anos no Egito,
Gerações passaram nessa escravatura. Agora Deus levanta um libertador para ter com o faraó, para lidar com um povo que nunca havia perdido a esperança, que gerações passaram, mas eles sempre ouviram falar de um Deus de Abraão, de um Deus de Isaac e de um Deus de Jacó. Agora, quando Moisés vai se apresentar diante desse povo, ele se apresenta dizendo assim: o eu sou o que sou enviou a mim para estar diante de ti. E assim diz o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Este é o teu nome, este é o teu memorial em geração em geração. Quando Moisés estava falando isso com este povo hebreu, que estava se preparando para sair do Egito, Deus de Abraão, era Deus mostrando para aquele povo: eu sou um Deus que honro promessas. Eu vi um aleluia lá, eu vou repetir. Quando Deus está usando Moisés para falar com aquele povo, que está dizendo: eu sou um Deus de Abraão, era Deus dizendo: eu sou um Deus que honro promessas. Deus nessa noite está dizendo assim: olha, se eu sou um Deus que estabeleci uma história para cada um de vocês, e se vocês são pessoas que fazem parte, que são protagonistas de cada história, a mensagem de Deus para mim, para você, se Ele é um Deus de história, Ele está dizendo que diante dessa história, Ele também é um Deus que honra promessas. Diga para essa pessoa que está toda, diga assim: ó, o Deus que você serve é um Deus que honra promessas. É um Deus que honra promessas. É um Deus que promete, mas também é um Deus que honra promessas. Quando está dizendo eu sou um Deus de Abraão, é para fazer aquele povo entender que a cada momento que eles leram a Torá, e estava lá uma história, estava escrita que em Gênesis capítulo 12, Deus fez uma tríplice promessa para Abraão. E ele honrou todas as promessas que ele fez para Abraão. Aí a tríplice promessa que Deus fez para Abraão era Deus dizendo para Abraão: Abraão, pai da altura, leva Ur dos caldeus, e faz uma promessa para ele que ele seria pai de uma grande nação. É um Deus que faz promessa, mas também é um Deus que honra as promessas que Ele faz. Pastor, qual foi a primeira promessa que Deus fez para Abraão? Eita glória. Diga para a pessoa que está lá assim, ó: o Deus que honra a promessa é um Deus que vai cumprir todas as promessas que Ele te fez. Você viu que o pastor falando a respeito da esposa dele aqui, a cantora cantando aqui? Tantas coisas nós passamos aqui, mas qual o nome da pastora? Pastora Sandra, ela estava dizendo aqui: olha, Deus vai estar cumprindo um trabalho, algo que Deus havia prometido para ela. Cantora Sandra, quanto tempo a senhora tem essa promessa? 20 anos. E a promessa agora está se cumprindo. Por quê? Porque é um Deus que está dizendo: o Deus que estabelece a história é um Deus que faz promessa. E o Deus que faz promessa é um Deus que honra a promessa. Abraão, farei de ti uma grande nação. Era Deus dizendo para Abraão: Abraão, vou dar crescimento na tua vida. Levante a mão para o céu, que eu libero essa palavra profética para você. Um Deus que estabelece história para cada um de nós. Um Deus que honra as suas promessas segundo aquilo que Ele nos prometeu. Nesta noite o Espírito Santo manda eu liberar esta palavra para ti. Diante desta promessa tem crescimento para a tua vida. Diante desta promessa tem crescimento para a tua vida. Deus está dizendo: se eu te prometi que você vai crescer, então Ele manda lhe dizer: levante a tua cabeça, sacode a poeira, porque haverá crescimento
crescimento na tua vida. Pastor, aonde está estabelecido este crescimento? Este crescimento está estabelecido na tua área espiritual, na tua área financeira, na tua área espiritual, na tua área sentimental, na tua área empresarial, na tua área profissional, em todas as áreas da tua vida. O Deus que honra a promessa, Ele está dizendo: vai crescer. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Oh, glória! O que nós precisamos entender aqui nesta noite, que um Deus que estabelece história não é um Deus que se apega no momento, é um Deus que valoriza história. Você reparou que tem gente que só participa da nossa história a partir dos momentos? Estou no momento bom, é um grupo de pessoas. Estou numa fase ruim, é outro grupo de pessoas. Pessoas que só aparecem na nossa trajetória através de momentos. E a pior coisa é quando pessoas participam de momentos na nossa vida. Porque quem participa do nosso momento não conhece a história, conhece o momento. Mas este Deus que eu estou pregando para você não é um Deus de momentos, é um Deus de história. É um Deus que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele está dizendo: é o que começa, é o que passa na trajetória, mas também é o que termina a história. Aí Ele está dizendo para mim e para você aqui nessa noite: se você tem promessa de Deus, Ele vai honrar todas as promessas que Ele te fez. Farei de ti uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nesta noite Deus está dizendo: a história que eu preparei para cada um de vocês, você será o protagonista da tua história, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está te levantando nesta noite para lhe dizer: é a partir de você que a família vai ser mais valorizada, é a partir de você que Deus vai escrever uma história para a tua geração. Os teus filhos terão uma história, porque Deus já falou com você, Abraão. Nesta noite Deus está dizendo: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Por quê, pastor? Porque eu tenho uma história com você, e a história que eu tenho com você é uma história que será compartilhada com o teu filho, com o teu marido, com a tua esposa, porque Ele é um Deus que honra as promessas que Ele te fez. Se você tem promessa, levante a mão e adore a Ele por 30 segundos. Aleluia! Aleluia! Então, todas as vezes que nós ouvimos a Senhora, o Deus de Abraão, o que precisa estar arquivado no nosso coração é isso: é um Deus que estabelece a história, que faz promessa e que honra todas as promessas que Ele nos prometeu. E todas as vezes que nós ouvimos falar deste Deus de Abraão, é entender: eu tenho uma promessa de Deus, e Ele vai honrar com as promessas que Ele me fez. Se eu tenho promessa, Abraão, eu tenho um crescimento. Se eu tenho promessa, eu vou ser uma bênção aonde quer que eu colocar as plantas dos meus pés. Não é o ambiente que me define, sou eu que defino o ambiente que eu estou. Por quê? Porque eu sou uma bênção. Sabe por que a tua casa é uma bênção? Porque Deus te levantou lá na tua casa. Sabe por que aonde você trabalha é uma bênção? Porque é você que é uma bênção naquele trabalho. Sabe por que esta igreja é uma bênção? Porque você faz parte desta igreja. Sabe por que este culto já está sendo uma bênção? Porque eu e você já estamos aqui. E sabe por que não há maldição para a tua família? Porque em ti serão benditas todas as famílias desta terra. Sabe por que a família é abençoada? Porque você faz parte desta família. Diga assim comigo: a minha família é abençoada, porque Deus tem uma história comigo. Diga: a alegria da minha história
é compartilhada com a minha família. É por isso que eu sempre falo para os casais aqui desta igreja: ninguém casa aqui para ser feliz, aqui se casa para compartilhar a alegria, a felicidade que nós já temos. Eu não caso para ser feliz, eu caso para fazer o meu cônjuge feliz. Você casa para fazer uma história feliz. E se tem alguém feliz aqui na presença de Deus, levante as mãos e glorifique a Deus nesta noite. É um Deus que estabelece a história, e também é um Deus que honra as promessas que Ele fez. Este Deus de história, pastor Raquel, também é um Deus de aliança. Deus tem uma aliança conosco. É um Deus, qual é o nome do pastor? Pastor José, é um Deus de aliança. Porque este mesmo Deus que faz promessa para Abraão, Rafão, é o mesmo Deus que acompanha a trajetória da história de Abraão. Um Abraão que não olha para o conforto que ele morava, para toda a riqueza que ele tinha, que recebe uma condição de Deus de sair no meio da tua parentela, da casa dos teus pais, e pega toda a tua família e começa a peregrinar no meio do deserto. Mas chega um momento da tua história em Gênesis capítulo 15, que ele entra dentro de uma tenda e ele está questionando a Deus: Senhor, certamente o meu herdeiro será o meu mordomo Eliezer, porque agora este Abraão que está dentro de uma tenda não é mais um senhor de 70 anos, é um homem de 100 anos de idade, é um homem que ainda não está vivendo a promessa de Deus. Ô Jéssica, é um homem que está debaixo de uma promessa, mas diante das suas debilidades, diante das suas fragilidades, ele já não mais acredita na promessa. Será que alguém já passou por isso na sua trajetória? Porque tem momento na nossa trajetória que nós olhando para a nossa realidade, diante dos percalços que nós encontramos a cada passo, diante de cada decepção, diante de cada frustração, a gente questiona: será que eu vou viver as promessas de Deus ainda? Porque quando a gente acha que vamos cantar um hino da vitória, aí nós olhamos para uma determinada área de nossas vidas e tem alguém que nos frustra. Olhamos para uma outra, é uma porta que se fecha, é uma perca, é alguém que se vai, é um sofrimento, é uma lágrima. E quantas vezes nós entramos dentro de uma tenda questionando a Deus: Deus, e a promessa que o Senhor nos fez? Quantas pessoas estão aqui nesta noite, tem promessa no meio da família, mas quando você olha para a realidade, você vê assim: mas o meu filho não está na presença de Deus, o meu marido não está na presença de Deus, a minha esposa não está na presença de Deus. Aí você entra dentro de uma tenda começando a questionar. Aí, Kennedy, é necessário Deus olhar para dentro dessa tenda, na nossa história, e dizer assim: Abraão, as promessas ainda estão de pé. Este Deus que estabelece a história é necessário sempre nos revelar como o Deus de Abraão, porque Ele sabe que na trajetória da nossa história nós vamos procurar as tendas para questionar a respeito das promessas. E o problema é quando nós entramos nessas tendas que nós encontramos nessa trajetória, porque o desânimo vem, a tristeza bate, a frustração chega, e a gente pensa em desistir, a gente pensa em abandonar, a gente não quer mais exercer o chamado que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. Mas Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: saia dessa tenda, Abraão, porque eu faço uma aliança com você, Abraão, e esta aliança é para você sair de dentro da tenda e contar as estrelas do céu, se possível, e as areias da terra, para você entender que a promessa vai se cumprir. Levante as duas mãos para os céus em nome de Jesus Cristo,
porque o Espírito Santo nessa noite está tirando gente dentro da tenda, e Ele está dizendo: quem tem promessa não pode ficar dentro da tenda, porque a tenda vai ficar te informando a todo instante que a promessa não vai se cumprir, se conforma com a tua realidade. Mas o Espírito Santo, que enxerga o interior do homem, está dizendo para cada um de nós aqui nesta noite: a promessa que eu te fiz, eu vou honrar cada promessa. Faça uma aliança nesta noite para você ser renovado e acreditar que você viverá as promessas de Deus. Você pode adorar a Deus nessa noite? Você pode adorar a Deus nesta noite? Olha a cantora adorando a Deus ali, ó. Olha o pastor José adorando a Deus ali nessa noite. Eu vim nessa noite adorar ao Senhor. Se você sabe o que é adoração, adore ao Senhor nesta noite, porque o Espírito Santo está me dizendo aqui: filho, esta noite é noite de aliança, porque eu sou o Deus de Abraão. Eu sou um Deus que contempla o meu filho dentro da tenda, questionando as promessas que eu fiz. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Alamara sai de okem nagara shoure canture fácia. Vai adorando a Deus, porque eu não estou aqui para mostrar que eu sou pregador, ou que eu sou isso, ou que eu sou aquilo. Eu só estou aqui para compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo falou no meu quarto. É Deus que está me usando esta noite para lhe dizer: eu sou um Deus de Abraão, eu sou um Deus que honra promessa, mas também sou um Deus que contempla a trajetória da tua história e vejo o teu desânimo, vejo a tua tristeza, mas também faço aliança para que você acredite que a minha promessa vai se cumprir. Aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia. Diga para a pessoa que está perto de você, diga assim, ó: o Deus de aliança está fazendo uma aliança com você nesta noite, e Ele manda te dizer: eu tenho vários nomes, mas não se esqueça desse. Eu sou o Deus de Abraão, que honra as minhas promessas, mas também eu contemplo quando você entra na tenda e questiona as promessas. Mas fique tranquilo, eu também sou um Deus de aliança. Carfão, Deus de aliança. Oh, glória a Deus. Não, pode ficar aí, pode ficar, é só ele aqui. No final se sobe. Feche teus olhos. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Diga: Deus de aliança. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha
minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Irmã Rosa, o Senhor nessa noite te contemplou dentro dessa tenda. Porque quando a gente olha para uma pessoa que tem a clã branca, é sabido quanta história já viveu, quantos desafios ela já passou, e quantas foram as vezes que ela entrou dentro de uma tenda questionando as promessas que eu fiz a ela. Nessa noite, Deus te trouxe aqui nessa noite, irmã Rosa, para lhe dizer: eu te tiro de dentro dessa tenda, só para te dizer que eu honro as promessas que eu te fiz. Faço uma aliança contigo nessa noite só para renovar a sua esperança e para fazer você entender que não precisa de recursos da terra para estabelecer aquilo que eu te prometi. Assim diz o Senhor: eu sou um Deus de surpresa. Oh, aleluia. Quantos podem aplaudir a Deus pela vida do nosso irmão? Deus, Ele é fiel para terminar a obra que Ele começou na vida do teu filho. O Espírito Santo acabou de me dizer aqui, agora diga para ela que ela não vai descer à sepultura sem antes ela enxergar o seu filho dando frutos no altar de Deus. Fique em paz, porque hoje a senhora vai sair por essa casa aqui, hoje renovada na sua alma, no seu corpo e no seu espírito. Diga comigo assim, ó: Deus de Abraão, mas também Ele é o Deus de Isaac. Quando a gente fala que Deus é um Deus de Isaac, é fazer que cada um de nós venhamos entender que é um Deus de milagres. Isaac vai nascer quando Abraão tinha 100 anos de idade. Sarai tinha 90 anos de idade. Alguém que estava debaixo de promessa dentro da tenda, e de repente o próprio Deus vai realizar um grande milagre. Isaac nasce debaixo de um milagre. O milagre foi tão fenomenal na vida de Sarai, que por isso que quando Deus fez promessa, ela disse: quem olhar para mim vai sorrir, porque eu também sorri quanto à promessa de Deus. Então, diante dessa história que Deus estabeleceu para cada um de nós, na trajetória dessa história, nós não podemos se esquecer que este Deus que nós servimos é um Deus de milagres. Eu ainda acredito em milagres. Nós estamos vivendo uma geração aonde já não é mais perceptível que esse Deus faz milagres. Estamos vivendo aqui uma geração aonde é se pregado sobre o altar das igrejas mensagens Nutelas, mensagens de autoajudas, como se enriquecer, como ter uma família próspera, como ser bem sucedido. Irmãos, venhamos e convenhamos, eu ainda acredito num Deus de milagres. Eu já vivi milagres de Deus. Eu já vi pessoas vomitando câncer dentro da igreja. Eu já vi gente entrando de cadeira de roda dentro da igreja e saindo carregando a cadeira de roda dizendo: Jesus me curou. Eu já vi gente dizendo assim: olha, o diagnóstico do médico estava dizendo: pode se contar 3 meses que vai morrer. Ela viveu 70 anos
dizendo: Jesus me curou. Nesta noite Deus está dizendo: na tua história você não pode se esquecer, Ele é um Deus de milagres. Deus de milagres. E milagre não se explica. Milagre, meu amor, se vive. Diga para a pessoa que está toda, diga assim: ó, você está proibido. Fala para mim, Zé. Você está proibido de não viver milagres na tua história. Diga: o Deus que você serve, o Deus que você adora, Ele traz recursos dos céus para a tua vida. Você não precisa do homem para nada. Você não precisa de dinheiro para nada. Deus que você serve abre porta onde não há parede. O Deus que você serve faz água brotar da rocha. O Deus que você serve é um Deus que cura enfermidade. Ele salva, Ele liberta, Ele transforma, Ele tira o homem do monturo e faz sentar entre os príncipes. Ele faz o homem passar na masmorra, mas também faz ser governador do Egito. Ele liberta da cachaça, Ele liberta da maconha, Ele liberta da cocaína, Ele liberta dos vícios, Ele liberta de cada vício que essa terra nos estabelece. Este é um Deus de milagres. Deus vai fazer milagre na tua família. Deus vai fazer milagre no meio do teu filho. Deus vai fazer milagres no teu casamento. Deus vai fazer milagres na tua trajetória. Alguém vai olhar para você e vai ter que sorrir. Por quê, pastor? Porque será um milagre extraordinário. Quantos podem adorar? Quantos podem? Suba. Levante as mãos para os céus. O mais alto que você puder. Deus está dizendo para você nesta noite. Você não veio no teatro. Você não veio no shopping center. Você não veio assistir uma peça. Você veio na casa de oração, aonde o Deus de milagres habita no meio de nós. Nesta noite Deus manda lhe dizer: quem lê o livro da tua história vai ter que ler e vai ter que anunciar na trajetória dela grandes dificuldades. Ela teve que passar, mas ela teve encontro com Deus de Isaac, o Deus de milagres. Aqueles que não acreditavam na família dela tiveram que contemplar a família restaurada. Aquele que já havia decretado que o filho dela ia terminar dentro de uma cadeia ou ia descer à sepultura. Vai ter que ler a história dizendo: Deus salvou, Deus libertou, e Ele está dando fruto nas casas do Senhor. Levante as mãos e glorifica, porque esses milagres serão evidentes na tua história. Se você acredita nisso, dá um pulo dessa cadeira e dá um brado de glória. Aleluia. Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus já lhe... Segura um pouquinho.
Diga assim, ó. Todas as vezes que eu mencionar o nome do meu Deus, Deus de Isaac, eu preciso entender que Ele é um Deus de milagres. O mesmo Deus que faz Isaac nascer em tempo que não é favorável, é o mesmo Deus que vai dizer para Abraão: sacrifique o teu Isaac. Mas não se preocupe, aquele que pede o teu Isaac também é um Deus que provê todas as coisas. Ô Isaac, ô Augusto, quem olhar para você e entender que o Deus que você serve é um Deus de Abraão e é um Deus de Isaac, alguém que precisa entender assim, é um Deus de milagre. Mas também é um Deus de provisão. Por que você tem questionado a Deus na trajetória da história aquilo que te falta? Por que você tem guardado o maná e o teu maná que Deus tem te provido a cada dia tem se estragado no outro dia? Porque maná não se guarda, porque certamente estraga. Porque o Deus da provisão é o Deus que dá maná hoje. Ele está dizendo: usufrua de toda a provisão que eu te dou hoje, porque amanhã tem outra provisão. Depois da manhã, a Jéssica falou amém. Depois da manhã tem outra provisão. Priscila, este é um Deus de provisão. Aí quando você passa pelo deserto, quando passa pela prova, quando você passa por um momento difícil na trajetória da tua história, aí você diz assim: e agora? Aí você pensa em desistir, você se desanima, você quer abrir mão de tudo, você quer chutar o pau da barraca, desculpa a expressão. Quantas coisas a gente já passou aqui na trajetória da história dessa igreja, gente. Quantas pessoas já passaram por aqui que já nos decepcionaram. Quantos desafios. Mas Deus sempre proveu. Teve gente aqui que congregou aqui só 2 semanas, acredita nisso? Sabe para quê? Só para prover o que a igreja precisava. Aí a pessoa vinha 2 semanas: pastor, conta comigo, beleza, tá junto? Tamo junto. Aí, pastor, aí a pessoa quer se revelar. Aí, o que a igreja está precisando? Disso, aqui, toma. Passa 1 semana, sai fora. Aí eu fico assim, mas... Aí Deus fala assim: não questiona não. Eu só prometi chegar para trazer suprimento, provisão para minha casa. E é isso que Deus vai fazer na tua história. Não fique aqui economizando maná, tipo dizendo: o que será do outro dia? Para com isso. O Deus que provê maná hoje é o Deus que já proveu o maná de amanhã. Ele só pede o nosso Isaac, sabe para quê? Para ver aonde está o teu coração. Ele só pede o nosso Isaac, sabe por quê? Porque, Vanessa, a gente já parou de levantar altar para ele. Aí chega um momento na nossa história que a gente já não levanta mais altar. A gente já não exerce mais o nosso chamado. Aí Deus disse assim a Abraão: Abraão, me dá o teu Isaac aqui. Aí ele vai lá e dá. Aí, não, é assim que eu quero. Você não vai precisar sacrificar o teu Isaac não, o Abraão. Eu sou um Deus que provê todas as coisas. Diga-se comigo, acabei aqui a história. Deus de Jacó. Um Deus de Jacó que lidar com o caráter do homem. Jacó, suplantador, enganador. Rebeca precisa mandá-lo para outras terras do teu irmão Labão, porque alguém quer matá-lo. Mas Deus está dizendo assim: olha, eu até permito você ir, mas eu sou um Deus que, olhando para os seus defeitos, olhando para as problemáticas que se instauram na tua vida e as tuas atitudes não correspondem com os meus critérios, todavia eu não te abandono. Então este Deus que estabelece a história para cada um de nós, ele jamais vai nos decepcionar.
em detrimento daquilo que nós vivamos na nossa trajetória, Ele jamais vai nos abandonar, Renato. A gente pisa na jaca. Às vezes o nosso caráter não corresponde com a palavra de Deus. O homem te aponta o dedo e te julga, mas Deus está dizendo assim: filho, eu acredito em você. Eu não invisto para dar errado, eu invisto para dar certo. Porque até na história que Deus já estabeleceu para mim e para você, Ele sabe quantas vezes a gente ia cair. Ele sabe quantas vezes a gente ia dar mancada. Mas um Deus que olhando para o caráter do homem, mesmo o caráter não sendo correspondido com os critérios da palavra, aí, esse mesmo Deus de Jacó faz eu e você entendemos, dizendo uma coisa: um Deus que não te abandona quando o nosso caráter não corresponde com a palavra dele, é um Deus que tem um encontro com Jacó num Peniel, no Val de Jaboque. É um Deus que transforma o homem. É por isso que Paulo vai dizer assim: a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Não é para a gente julgar aquelas pessoas que dão trabalho para nós, tanto no âmbito familiar como no âmbito da nossa trajetória. Não é para a gente condenar, não é para a gente julgar. Os maiores adversários dos cristãos, sabe quem é? Somos nós mesmos. É a gente que julga, é a gente que condena, é a gente que quer excluir do nosso convívio. Mas o Deus que olha para um caráter de Jacó é um Deus que tem encontro com ele no Val de Jaboque. É um Deus que transforma. Eu ainda acredito num Deus que transforma. Alguém acredita nisso? Eu não sei quem precisa ser transformado na tua casa. Eu não sei quem precisa ter um encontro com Deus no Val de Jaboque. Mas ainda eu quero te dizer uma coisa: eu conheço um Deus de Jacó, um Deus que transforma, um Deus que muda, um Deus que estabelece uma nova história. E nesta noite eu estou profetizando: haverá transformação naquilo que for necessário. Haverá transformação naquilo que for necessário. Deus vai pegar esta pessoa na tua família, vai transformar para mostrar que Ele é Deus. Um Deus de Abraão que honra as promessas, um Deus de Isaac que faz milagres, mas também um Deus de Jacó que transforma o homem. Você crê nisso? Então diga pelo menos para 3 pessoas assim: ó, haverá transformação na tua história. Diga assim comigo: não vai morrer, Deus vai transformar. Não será excluído, Deus vai inserir na história e vai mostrar que Ele é Deus. Diga assim: todo mundo quer matar com pedra, mas Deus vai me usar para dizer: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Você crê nisso? Levante as 2 mãos para os céus. Acabei a mensagem. Foi isso que Deus falou no meu coração nessa noite. Diga assim comigo: o Deus que faz promessa é um Deus de milagre.